Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer. Hoje, número 318, estamos meditando sobre as riquezas da mente de Cristo e as formas como ela influencia nossa vida espiritual, emocional e também física. E hoje, em Mogi das Cruzes, nós temos um dia de sol. Nós estávamos falando ontem sobre os dois temas, né, que estão no livro de Isaías, capítulo 58, e nós temos dois temas e hoje nós vamos falar de um dos temas que é o jejum que eu escolhi. Então, vamos fazer a leitura. Isaías 58, versículo 6 nos diz assim: Acaso não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes ir livre os oprimidos e despedace todo o jugo? Nós falamos ontem que enquanto o jejum ele fala de algo vazio, de vazio, a satisfação fala da plenitude, né, da plenitude de Cristo. Mas como então Deus une esses dois conceitos, o vazio e a plenitude? Ele promete, então, que aqueles que se esvaziarem dos outros prazeres serão plenos por algo que somente Ele pode dar. Então, nos esvaziamos para que Ele nos encha. Quando nós nos esvaziamos dos prazeres, de outros prazeres que nós achamos que podem trazer para nós satisfação, então seremos plenos daquilo que Ele tem para nos dar. Então agora vamos observar o verso 10 que diz assim: Se abrires a tua alma ao faminto e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Se nós derramarmos as nossas vidas para satisfazer a alma do oprimido, Deus será fiel para satisfazer as nossas necessidades. E aí nós podemos lembrar, né, de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Este é um princípio do reino de Deus. Nós cuidamos das coisas de Deus e Deus cuida então das nossas coisas. Então vamos refletir sobre esse tipo único, né, de jejum que Deus escolheu. Geralmente nós jejuamos evitando comida com o propósito de nós estarmos orando. O vazio de nossos estômagos nos lembra que nós temos que orar, que temos um propósito. O Novo Testamento frequentemente fala do jejum de comida com este propósito, né, de buscar a Deus em oração. Mas Isaías aqui ele está falando de um jejum diferente. Que tipo então de abstinência Deus está propondo? O que temos de evitar ou jejuar para alcançar o oprimido? Então, um dos propósitos do jejum é que o vazio nos induz então à busca de uma resposta espiritual. Uma resposta então a esse tipo de jejum é que cada um de nós que encontra a satisfação gloriosa em Cristo, e essa então satisfação se torna real em nosso ser, isso nos faz encontrar um lugar para derramar essa satisfação transbordante então em nossas vidas. Derrama-se aonde? Derramar-se na vida e na alma do oprimido, dos cativos, dos desesperados, dos desesperançados, dos desanimados, das almas ansiosas, deprimidas e descrentes. Então, aquele que está então satisfeito, pleno, né, da presença, cheio de Cristo, ele só pode se esvaziar, derramando-se pela vida de outros. É isso que Deus está falando nesse texto.
Os que já foram livres de julgos, os cativos que realmente já foram então libertos, são as pessoas deveriam ser as pessoas mais compassivas desse mundo. Elas não veem outros como inferiores a eles, porque também já passaram parte de suas vidas em vales escuros da opressão. Esse tipo de jejum, então, que Deus propõe aqui, traz para fora também a nossa real motivação, pois as nossas motivações para alcançar e servir aos outros nem sempre são puras. Então aqui nós temos duas respostas importantes. Primeiro, nós nos esvaziamos para que Ele nos encha. Quando estamos cheios, nós devemos nos derramar em favor do outro. E aí, novamente, nós vamos sendo cheios e satisfeitos. Olha que preciosidade esse texto. E agora ele fala também para nós que esse tipo de jejum mostra que tipo de motivação há no nosso coração quando nós servimos a Deus, servindo os outros. Quando servimos a Deus, então vamos ver algumas perguntas que nós podemos responder no nosso coração. Quando nós servimos os outros, estamos servindo a partir das minhas necessidades ou a partir do transbordar da minha satisfação em relação a Deus? Então, a primeira pergunta: quando eu sirvo os outros, eu estou servindo a partir das minhas necessidades ou a partir do transbordar da minha satisfação no meu relacionamento com Deus? Nós ansiamos pela afirmação daqueles que nós servimos, porque eles nos ajudam a nos sentirmos mais importantes? Nós precisamos responder essas perguntas para que nós possamos entender o tipo de jejum que Deus está pedindo. Então, se nós ansiamos ou nós servimos os outros para nos sentirmos mais importantes, nós ainda não entendemos esse tipo de jejum. Outra pergunta: ou nós servimos porque Jesus já nos completou, nos satisfez de tal forma que nós devemos encontrar um lugar para derramar o que está transbordando de Deus em nós? Essas perguntas nos ajudam, então, a ver esse tipo de jejum que Deus está falando aqui em Isaías 58. Nós servimos o oprimido, aquele que está desesperado, desanimado, porque de tal forma Jesus já nos completou e nós devemos então nos esvaziar, nos derramar, transbordando aquilo que Deus tem dado a nós, a outros. Esse é o tipo de jejum que Deus está falando aqui nesse texto. E essas perguntas podem nos ajudar a entender. Um ministério para os verdadeiros oprimidos, aqui ele está falando, ajuda também a purificar os nossos reais motivos para servir. Além do mais, eles não têm muito, essas pessoas não têm muito a nos devolver. A alma que está então satisfeita em Deus nunca é uma manifestação, ela nunca é uma manifestação mais linda da glória de Deus que quando deseja esvaziar-se pela vida de outras pessoas. Então a nossa vida é um eterno esvaziar para encher, esvaziar para encher. E cheio de Deus, nos esvaziamos servindo aos outros. E aí vem Deus e nos enche e nos transborda. Então estamos vivendo esta satisfação em Deus. Quando nos esvaziamos, através do jejum em prol de outras pessoas, somos então cada vez mais satisfeitos em Deus e não em nossos próprios feitos. Ele nos fará como um jardim regado, diz esse texto, como um manancial cujas águas não falham, cujas águas não faltam.
Este é o jejum que o Senhor escolheu. Esvazie-se, solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras do jugo, liberte os oprimidos e despedace todo o jugo. Isaías 58, 7. E aí nós temos também algo muito importante, né? No versículo 7, que diz assim: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e cubras o nu, e não te escondas do teu semelhante? Então aqui está a segunda parte do tipo de jejum que Deus está falando aqui em Isaías 58, 7, clamando ao povo que esse é o tipo de jejum que ele aceita. Mas olha que coisa interessante, nós temos outro princípio. Então, teu pão, olha só, teu pão, não é com sobras que nós devemos fazer obras de caridade. O amor divino espera que o nosso amor nos leve a repartir o nosso próprio pão. Olha só, quantas vezes nós pegamos aquele pãozinho duro, ou aquilo que a gente não quer mais, as sobras, e a gente dá ao necessitado? Aqui Deus está dizendo que é o teu próprio pão, o mesmo pão que você come na sua mesa, que você deve oferecer ao faminto. Olha só, o teu semelhante. O teu semelhante não são só os irmãos na fé, são o nosso próximo, todo e qualquer necessitado. Seja em assuntos espirituais ou materiais, eles são os nossos semelhantes. Então é muito importante que a gente entenda mais uma parte desse jejum. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e cubra o nu e não te escondas do teu semelhante? Aquele que pede ajuda, aquele que precisa de ajuda. Amanhã, então, nós estaremos falando sobre o segundo tema de Isaías 58, versículo 11. O Senhor fartará a tua alma em lugares áridos. Que Deus abençoe você e medite nesse tema durante esse dia. Até amanhã.